Ô Alexandre, você falava sobre esse ressurgimento do Cruzeiro e é uma grande verdade. O Cruzeiro acabou. Na verdade, o Cruzeiro não acabou. Acabaram com o Cruzeiro. Fizeram eu não tenho nem adjetivo para dizer. Acabaram com o Cruzeiro. E saquearam o clube. Destruíram o clube. E o Cruzeiro está de volta para a elite do futebol brasileiro depois dessa reconstrução. Se você imaginar, e que o Ronaldo também foi a tábua de salvação, hein? O Romano, o ponto principal dessa história do Cruzeiro, sob o comando do Ronaldo, foi ele conseguir levar a torcida para o lado dele. É verdade que a torcida estava tão descrente de quem comandou o Cruzeiro nas últimas décadas, né? Porque o processo esse processo do Cruzeiro, ele foi revelando coisas, ele foi revelando personagens do passado, né, que fizeram muito mal ao clube. E aí, o torcedor foi ficando descrente. O torcedor, ele foi perdendo a esperança, né? Então, esse processo que o Cruzeiro e o cruzeirense estão vivendo em 2022, tá? É algo que a gente não viu em nenhum outro clube grande que caiu para a Série B. Por exemplo, o Grêmio caiu para a Série B, mas o Grêmio não acabou. O Grêmio, por mais que aconteçam situações, o Vasco tem uma situação financeira, mas o que foi feito com o Cruzeiro é diferente de tudo que aconteceu em todos os outros grandes clubes que caíram para a Série B. Até porque tem um outro ponto que a gente não pode destacar, não foi uma queda anunciada. O Cruzeiro em 17 e 18, ele fez história no futebol brasileiro, sendo o primeiro bicampeão em sequência da Copa do Brasil. Uma competição que começou em 1989. 17 e 18, o Cruzeiro foi o primeiro clube a conseguir 2 títulos consecutivos dessa competição, algo que ninguém tem. E de repente, em 2019, um ano que começou com um sonho de reconquistar a Libertadores, e a gente vai se recordar disso, por mais que tenha vendido o Arrascaeta, o Cruzeiro contratou o Rodriguinho, o Cruzeiro investiu o Cruzeiro trouxe o Marquinhos Gabriel, o Cruzeiro trouxe o Dodô lateral, o Cruzeiro investiu Vendeu o Arrascaeta e trouxe o Rodriguinho, que para alguns era muito superior ao Arrascaeta. Falaram até que o Marquinhos Gabriel era melhor que o Arrascaeta. O Gabriel também. E nada contra o Marquinhos Gabriel, que mas o Arrascaeta, pelo amor de Deus, é um jogador acima da média do futebol brasileiro. É outro patamar. Mas aí, ô Romano, de repente, na metade de 2019, a coisa desandou a tal ponto que o Cruzeiro conseguiu cair num campeonato brasileiro de um nível técnico baixíssimo na briga contra o rebaixamento. Se não me engano, eu vou até confirmar aqui, mas foi um negócio de 37, 38 pontos, salvava. Foi. 37 ou 38 pontos eram abaixo suficientes, sim, para se salvar. E o Cruzeiro caiu. E fez uma Série B horrível em 2020, embora o investimento tivesse sido alto. Não pôde contar com o público. Mas, na minha visão, individualmente, tecnicamente, tinha um time superior, inclusive, ao atual. Muito mais caro, com certeza. Tinha um elenco, time não, né? Mas isso, o individual. Porque time ele não teve nos 2 primeiros anos. 2020 e 2021. E o torcedor foi ficando o quê? O torcedor foi ficando sem esperança. Aí, de repente, surge o Ronaldo, né? E com um projeto totalmente inovador, principalmente para os parâmetros do Cruzeiro. Porque mesmo na Série B, o Cruzeiro adorou apostar em medalhão, né, Edu? Ô Simões, o problema do Cruzeiro para mim foi único e exclusivamente extracampo em 19, 20 e 21. Por que eu chego a essa conclusão? 19 não precisa nem explicar o porquê, né? Foi uma gestão corrupta do clube que afundou o Cruzeiro em tudo quanto é coisa ruim no futebol, financeiramente, administrativamente. Clube que já vinha mal financeiramente antes. Desde a época do Gilvan, lá nos anos 2010, 11, 12, por aí vai. Por uma gestão incompetente, que foi a do Gilvan. A do Wagner Pires de Sá foi mais do que isso. E depois voltou outra gestão incompetente, que foi a anterior ao Ronaldo. Mas por que eu falo que o problema foi 100%, ou a causa foi 100% extracampo? Se a gente puxar pela memória, 2 treinadores do que passaram pelo Cruzeiro na Série B. Anderson Moreira, não deu certo. Foi pro Botafogo, o que aconteceu? Subiu. Bateu campeão, subiu campeão.
Luiz Felipe Scolari veio pro Cruzeiro, né? Filipão tá acabado, vai disputar a final da Copa Libertadores agora com o Atlético Paranaense. O problema não eram os treinadores, né? Por isso que eu falo, o Cruzeiro tinha até uma certa qualidade em elenco, mas não teve time e não tinha ambiente, Simões. Não havia ambiente. Se a gente puxar pela memória, o Cruzeiro teve greve, o Cruzeiro tinha funcionário que ganha salário mínimo, prestes a ser preso porque não tinha dinheiro para pagar pensão. O Rafael Sobres falando que se a torcida e a imprensa soubesse de 10%... Se você se recordar, o Cruzeiro tem toca 1, o Cruzeiro tem toca 2. Ele teve que sair dos seus centros de treinamento para treinar em outro lugar porque não tinha gramado. O gramado da Toca da Raposa estava uma vergonha, porque deixaram de cuidar do gramado. O Cruzeiro teve que treinar em outro lugar. Um clube que tem 2 centros de treinamento. Cara, não tem como. Aí você pega os salários. Chegou ao ponto de ter 6 meses de salário atrasado. Hoje a gente está vendo aí que jogador emprestou milhões pro clube. Qual time que vai dar certo com esse nível de administração? Não há time que dê certo. Não há treinador que dê conta. Não há bom elenco que vire time e que faça a coisa virar. Aí chegou o Ronaldo. Ah, mas o Ronaldo investiu. Investiu não, ele pagou transferban. Porque esse time do Cruzeiro que está em campo, como você disse, se pegar em volume financeiro, ele é muito abaixo dos times de 2020 e 2021. A folha salarial é infinitamente inferior. E olha que a gestão anterior estava caminhando para inflar ainda mais a folha salarial para esse ano. Então chega o Ronaldo, dá um banho de realidade no torcedor, em nós, na imprensa, dá um choque de realidade, monta um elenco mediano, um elenco com muitos jogadores desconhecidos, com uma comissão técnica que ninguém conhecia, que foi uma surpresa hoje, espetacular para todos nós, mas para todo mundo uma surpresa. Quem é Paulo Pessolano, o que ele fez para merecer dirigir o Cruzeiro e ter a confiança do time do Ronaldo, e hoje está provado o porquê e o que ele está fazendo. Um Cruzeiro que tem um elenco que não é o melhor da Série B, mas está na média, mas que é sem dúvida e disparado o time mais organizado, o time que joga o melhor futebol, o elenco que tem mais cara de time, e isso fica nítido em campo. Então é uma gestão responsável, uma gestão profissional, e algo que eu tenho batido aqui. O Cruzeiro hoje, em termos de gestão, os gestores, desde o Ronaldo até passando por outras funções na gestão, é feito por profissionais. Ele não é feito por cruzeirenses. Muitos dos que estão lá, eu diria até a maioria, em cargos de chefia, não são cruzeirenses desde pequeno, mas eles estão cruzeirenses porque o currículo deles amanhã vai estar lá. Eu fui isso no Cruzeiro e eu dei certo. Eu subi o clube depois de 3 anos. Eu estou colocando o Cruzeiro na Série A com uma gestão profissional. Se esses caras não eram cruzeirenses de nascença, eles estão cruzeirenses, eles são profissionais. Acabou. Puxa-saco no clube. Aliás, puxa-saco é a pior espécie de todas, né? O cara que é puxa-saco, ele é puxa-saco primeiro, porque ele é incompetente. Então, para provar alguma coisa, ele precisa lamber saco dos seus gestores. Esse é o pior de todos. O Cruzeiro tinha puxa-saco, era infestado por incompetentes, era infestado por conselheiro remunerado, que graças a Deus acabou, foram extirpados, expulsos da gestão do futebol, e hoje tem lá profissionais, tem gente da Bahia, tem gente de São Paulo, tem gente do Rio de Janeiro que estão aqui porque são profissionais, estão à frente de uma empresa, e a coisa tem dado certo.